Pense como seria ótimo se, quando um cliente entrasse no seu ponto de venda, na sua loja, ou no seu comércio, ou no seu estabelecimento, e efetuasse uma compra e sempre pudéssemos adicionar um ou dois produtos ou itens na venda. Não seria fantástico? Com certeza, né? Isso é chamado de vendas adicionais. Na verdade, é uma sigla, VA. Pode parecer ficção, coisa de cinema, mas em vários casos isso é muito real e possível. Basta saber qual o melhor momento e a melhor forma de fazer a venda adicional. Bom, mas se você não sabe como fazer isso na prática, então eu vou te dar 4 dicas fundamentais para você fazer o VA, ou seja, vendas adicionais. Confira elas agora e comece a aplicá-las ainda hoje no seu ponto de venda. Dica número 1. Treine sempre a sua equipe, para que ela possa enxergar as oportunidades. Você, seu gerente ou seus vendedores sabem quais são os produtos que podem ser adicionados a um produto principal, a um item principal? Ou quais produtos podem ser complementares? É fundamental no ato da venda enxergar uma oportunidade para adicionar uma ou duas peças, um ou dois itens, ou o que seja. Para fazer uma venda adicional, você precisa conhecer quais produtos completam o item principal. Exemplo, calça um cinto, pneu alinhamento, emagrecer um scoop. Agora, como gestor ou líder de um time, quando temos uma equipe focada e bem treinada, o principal objetivo é mostrar à equipe quanto de importância tem em se conhecer bem cada um dos produtos principais e conhecer muito bem alguns produtos de maior valor agregado dentro do ambiente de venda, dentro do seu mix de venda. Isso os fará entender qual a maneira o produto principal pode ter um produto adicional. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A pessoa comprou, por exemplo, uma bicicleta. Você tem uma loja de bicicletas ou um ponto que vende bicicletas. A venda adicional pode ser adicionar garrafinha de água, cadeirinha da criança, rodinha se for uma bicicleta de criança, luzes sinalizadoras para a pessoa andar à noite, capacete. Eu ficaria aqui até amanhã, pois são muitos itens. Outra coisa, a pessoa comprou um seguro. O que o vendedor pode oferecer em um serviço de adicional para o seguro? A recorrência. Se a pessoa comprou um computador, quais são os produtos adicionais que podem ser vendidos? Mouse, teclado, headset, programas de tipo aplicativos para o próprio computador, console, caixas de som para jogos e assim vai. Sempre entendendo a necessidade real do cliente. Uma coisa legal que faço em algumas consultorias, ou até mesmo em nossas lojas, é a simulação de ou então uma dinâmica. Ela funciona mais ou menos assim, ó. Você reúne 2 vendedores, ou reúne os seus vendedores, separe eles por grupos e separe alguns produtos que você acredita que sejam produtos principais. E faça com que eles digam quais os produtos adicionais podem ser relacionados a esses itens principais. Quer melhorar a dinâmica? Separe a equipe em 2 grupos, por exemplo. Faça uma competição com premiação para os vendedores que alcançarem o maior número de pontos, ou seja, que criarem maiores vendas adicionais, produtos adicionais por item principal. Para cada acerto a pessoa ganha um ponto e isso vai incentivá-los a fazer isso com melhor ânimo, mais motivados e de certa forma vai levar os vendedores a entenderem que na empresa existem produtos que estão associados aos itens principais que podem ser uma forma de alavancar os ganhos. Agora lembre-se que o foco e o mais importante que ao final toda a sua equipe consiga assimilar dentro de produtos mostrados, esses produtos que foram indicados, o máximo de opções ou produtos adicionais complementares. Pois lembrando que vender é um ato de persuasão e quem direciona a venda é o vendedor. Assim, quando os vendedores estiverem vendendo um carro, por exemplo, lembrarão que podem oferecer vários itens adicionais ao longo do seu fechamento da venda. Eles podem oferecer seguro, despachante, acessórios, impermeabilização, cristalização, plano de revisão anual, com um tipo de manutenção para ganhar em recorrência, garantia estendida e outros adicionais. Agora já ficou mais fácil de você entender o que é um VA para uma peça principal, correto? Bom, agora se a gente for falar da dica número 2, que é muito importante, atenda primeiramente a real necessidade e o desejo do seu cliente. Para se fazer uma venda onde os 2 lados ganhem, o primeiro passo é atender às necessidades reais
e os desejos primários de seu cliente. Sempre brinco que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então ouça mais e fale menos. Entender a necessidade do cliente é se predispor a escutá-lo o máximo possível, pois isso vai fazer com que o caminho da venda se torne mais tradicional ou transacional. Isso é fundamental em qualquer tipo de venda, gente. Você já ouviu falar de uma técnica chamada spin? Bom, a spin selling é uma estratégia capaz de tornar o time de vendas muito mais capacitado na abordagem de possíveis clientes ou consumidores. A chave do sucesso não está nas respostas, mas está em fazer as perguntas corretas, fazer as perguntas certas, pontuais. Para você entender isso, os pilares dessas perguntas são S de situação, que são perguntas de situação, de onde, quando, como. O P, problema, onde a situação que pode acontecer, o cliente não consegue enxergar, uma coisa que está intrínseca. Implicação, a situação de você agitar a dor de seu cliente, mostrando até quanto esse problema pode estar gerando uma frustração para ele. E a última, que é o N do spin, necessidade. Esse não é a necessidade de solucionar o problema, e sim da compra. Um exemplo bem simples para você entender. Uma pessoa foi convidada a ser padrinho de um casamento que, por sua vez, esse casamento vai ser realizado no litoral. Na praia, mas no litoral. Porém, mesmo sendo realizado no litoral, ele vai ser realizado tradicionalmente, dentro de uma igreja. E essa pessoa que foi convidada a ser padrinho, ela vai se deslocar da capital para o litoral. Sendo assim, ela pretende ficar o fim de semana no litoral e aproveitar. E aproveitar não só o casamento, e de tabela aproveitar a praia, dar uma desfrutada, ok? Esse padrinho foi comprar um terno para o casamento, como mencionei, para o evento que vai ser na igreja. Mesmo sendo no litoral, não era um luau, e sim um casamento típico de igreja, como ele foi convidado para padrinho. Precisava de um terno novo. Aqui nós estamos falando de uma situação, um caso, ele precisava de alguma coisa. Chegando na loja, o atendente o recebe e faz todas as perguntas necessárias, conduzindo a conversa para sondar ou mapear todas as informações possíveis sobre para qual evento, qual é o valor que o cliente se dispõe a pagar, o que o cliente precisa exatamente para esse evento, para esse casamento. Bom, então o vendedor cria um relacionamento e começa a falar sobre praia, clima, sol, o litoral, sobre trajes de banho, porque muitas vezes nós focamos no principal objetivo, principalmente nosso, que no caso dele era o casamento e acabou se esquecendo de coisas simples como roupa de banho, um presente para o casamento, o contexto todo do evento. É um casamento, uma festa, praia, no dia seguinte um churrasco com os amigos, talvez amigos e familiares, e assim vai. Aí o vendedor fala para o cliente sobre determinados tipos de roupa. Como você vai para a praia, seria legal você aproveitar a oportunidade de comprar uma sunga nova, uma bermuda nova. E elas chegaram com um tecido super confortável, especial e com uma tendência bem colorida, com estampas bem bonitas. E estão com um acabamento perfeito, dando conforto e durabilidade para você. Você não gostaria de dar uma olhada? Soluciona um problema que o cliente não enxerga. E o vendedor fala, completando: para você que vai ficar o fim de semana em contato com outros convidados no casamento e na correria por ser padrinho dele, talvez você tenha esquecido de comprar ou de levar um traje de banho, ou comprar uma sunga. Caso você lembre que sua não está atualizada, uma implicação, você lembra o cliente que ele tem um problema que ele não está lembrando. Nada melhor do que levar uma daqui nova, em um produto mais bem acabado, um produto mais novo, dentro da tendência, atualizado com a moda, e que você não precise ter essa dor de cabeça no momento de lazer seu, de pensar em alguma coisa dentro da moda. Você não concorda? A necessidade. Então, gente, a gente pegou 4 pontos de uma área de venda e formatamos as perguntas de acordo com a nossa pesquisa para entender a necessidade do cliente. Essa forma de utilizar essa técnica pode aumentar, sei lá, 30%, 40% e até 100% de suas vendas. Agora, para ficar fácil, eu listei alguns tópicos que você deve parar e entender com muita atenção, pois eles criam oportunidades de venda excelente, lógico, se forem feitos de forma correta. E comece com o pé direito a negociação. Então perguntas de preferência sempre objetivas. Deixa eu falar um negócio sobre perguntas que é bem legal. Uma dica que eu vou dar para vocês sobre perguntas, quando você fala com um cliente. Eu já encontrei alguns clientes
sendo questionados por vendedores, eu mesmo já fui questionado por vendedores, e o que eu percebo é o vendedor fazendo a pergunta, mas de forma errada. Existem dois tipos de pergunta, a pergunta aberta e a pergunta fechada. Eu vou dar um exemplo para você. Você está comprando um item e esse item tem cores. O vendedor, quando ele faz uma pergunta fechada, ele não estimula a conversação, ele não estimula o diálogo, gerando um corte logo em seguida da pergunta dele. Exemplo, o senhor gosta de preto? O cliente pode responder duas coisas aqui, sim ou não. E se ele responder uma dessas duas coisas, acabou a conversa. Então, nesse momento, a coisa mais importante para o vendedor é fazer a pergunta aberta. Exemplo, qual a preferência de cor que o senhor tem? Olha que diferente. O primeiro vendedor perguntou se eu gostava de preto. A resposta é sim ou não. Não, não gosto, sim, eu gosto. O segundo vendedor, ou o modelo do segundo vendedor, o modelo da segunda pergunta, ela é aberta, que me dá um leque de opções de resposta. Qual a cor da sua preferência? O cliente ele pode falar, pô, eu gosto de amarelo, eu gosto de preto. E com isso, o vendedor identificar não só a cor, mas dentro do estoque, dentro do conjunto dele, dentro das peças que ele tem em seu mix de produtos, se ele tem a cor preta, se ele tem a bege, se tem a verde, de acordo com a preferência do cliente. Exemplo, o cliente fala assim, eu queria... O vendedor pergunta, qual é a cor da sua preferência? O cliente fala, eu adoro preto, eu adoro verde e gosto muito do azul escuro. O vendedor pode completar essa sequência de resposta do cliente como, putz, nós temos o preto muito legal, mas o azul, ele está com uma tonalidade ótima e você vai adorar. Você automático, você já criou uma sintonia com o cliente, tem a cor que ele gosta e criou um apoio emocional. 3 coisas numa única pergunta. Deu para entender? Entenda o que está ocorrendo com o cliente. Focar na necessidade do cliente nem sempre será claro. Você foca de forma bem sutil. Comece a sondar devagarinho para entender o que está acontecendo. Mostra para o cliente o que está intrínseco, coisa que ele não consegue ver ou sentir. Por exemplo, o cara comprou um carro. Aí você fala assim, o carro tem motor 2.0, ele tem pneu radial, ele tem bancos de couro. Caramba, põe o cara para sentar no banco de couro, para sentir o cheiro do couro, para sentir o toque. Põe ele para olhar o pneu, põe ele para sentir dentro do carro o ambiente. Ele não consegue sentir o espaço, ele não consegue ver o conforto. O que ele consegue é sentir. Então você tem que fazer ele sentir o couro, sentir o espaço, sentir o ambiente e ter a sensação. Coisas que são fáceis de mostrar ao cliente, mas ele não enxerga isso. Então, lembre-se que você tem que mostrar o que está intrínseco, que o cliente não consegue enxergar. Faça ele ter conclusões que antes ele não teria se não tivesse se atentado exatamente a esse ponto. Treine sempre a sua equipe, ou treine seu vendedor de vendas para entender a técnica de spin, aquela que eu falei agora há pouco. Antes de tudo, você precisa saber por que o cliente foi até o seu ponto de venda, seu varejo, seu comércio, e depois sim identificar as oportunidades de vendas adicionais. A terceira dica das 4 para você vender itens adicionais é esperar a oportunidade para oferecer o item adicional. Não vai empurrando qualquer coisa para o cliente, porque existem problemas que só são solucionados se você entender a necessidade do cliente. Quer ver? Existem clientes que saem de casa e vão a um determinado lugar comprar exatamente o que ele se predispôs a comprar. Principalmente se for homem, gente, que compra por razão, diferente das mulheres que compram por emoção. Oferecer produtos a mais num momento errado pode arruinar a venda principal, ou seja, arruinar a venda e fazer com que o cliente fique, além de tudo, irritado. Faça a leitura do seu cliente, saiba ler esse cliente, saiba ver se ele está dando abertura para ter a inserção da peça adicional. Preste bastante atenção ao que ele diz e ao gestual dele. Quer um exemplo? Quando a pessoa evita contato visual e se contenta em simplesmente responder perguntas com poucas palavras, está bem claro que ela não está interessada em uma coisa muito longa, um atendimento longo, algo a mais. Então, não force a barra. Simplesmente faça um excelente atendimento, que eu tenho certeza que esse cliente irá procurar ou a marca ou o vendedor que foi atencioso se houver uma nova necessidade para ele. Às vezes o cliente não sabe que comprando um item principal, ele vai precisar de um item adicional. Às vezes esquece. Então venda o item principal e aí sim ofereça e venda o item adicional. Quarta dica é faça vendas adicionais que gerem vantagens e benefícios
e não somente o preço. Quando oferecemos ao cliente outro item, o adicional, por exemplo, não foque no preço. Não foque no preço que ele tem e ressalte sempre a vantagem e o benefício que o cliente vai ter com a aquisição desse item adicional. Dessa forma, o seu cliente vai perceber que o objetivo não está só no valor, e sim fazer desta compra um momento de ajuda diferenciada. Beleza? Eu vou dar um exemplo a vocês como funciona isso. Um cliente vai a uma loja e compra uma raquete igual a do Federer. Uma loja de esporte, raquete igual a do Federer, uma raquete de tênis. Aí o vendedor oferece bolas de tênis a esse cliente. Qual a sensação que o cliente vai ter nesse momento? É que o vendedor está empurrando um outro produto, correto? Agora imagine se o vendedor fala que ele recebeu bolas da marca XYZ 2.30, que tem o peso ideal, e para uma nova raquete dessa marca, a melhor forma de se desenvolver a habilidade em saques é com bolas com esse tipo de padrão, pois elas aceleram de forma perfeita os movimentos e evitam lesões, tipo epicondilite, lesões no punho. E você pode até dar um exemplo mostrando vídeos ou imagens de jogadores famosos usando a marca da bola, usando a técnica. Desta forma você vai dar uma valorização, ou melhor, vai valorizar ainda mais o seu item principal e com certeza vai usar um gatilho mental de comparação e efetuar a venda do adicional. Essa é uma verdadeira venda adicional de valor. Você vende um produto principal e um produto que gera vantagem e benefício para o cliente. Gente, essas foram as 4 dicas de hoje, bem simples, porém muito eficientes. Eu gostaria que vocês testassem ela. Quer participar mais? Participe do nosso podcast Venda 10 vezes mais, toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Se gostou, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal e compartilhe com os amigos. Se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, nos envie nos nossos comentários que vou ter o prazer em responder e o mais breve possível. A nossa bandeira aqui é tentar sempre aprender mais e compartilhar mais. Dar um help se for possível, beleza? Se quiser, ative o nosso sininho que está embaixo do lado esquerdo, no meu esquerdo, no lado direito de vocês, para receber nossas notificações em primeira mão. Um grande abraço para vocês, excelente vendas e uma boa semana.